Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 5, que diz: Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Bom, querido, Jesus então está sendo apresentado por Pilatos, após ser massacrado, torturado, passado por uma cerimônia de flagelo pelos soldados romanos. Então Pilatos apresenta Jesus naquele estado lastimável à multidão. E Jesus aparece, Deus se submete a essa confrontação, a essa tensão, a essa humilhação. Isso precisa ser um exemplo para nós, queridos, que nós, por muito pouco, lamentamos, reclamamos, murmuramos, dizemos que a vida é difícil, que isso e aquilo. E a gente precisa olhar e ver em Jesus um exemplo de perseverança e de determinação. Em Hebreus capítulo 12 nos diz: nós também, posto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, Jesus estava ali diante de inúmeras testemunhas, tanto a multidão, quanto religiosos, quanto romanos, quanto, claro, os discípulos dele, que ou estavam ali em pouco número no meio da multidão, ou assistiam à distância. Mas havia testemunhas. E também na nossa vida nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas que está vendo o nosso agir e o nosso proceder. Então, posto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12 continua. Deixemos toda sobrecarga, todo pecado que nos assedia. Então, a primeira coisa é deixar para trás todo comportamento humano que a gente sabe que é reprovável. Todo comportamento que nós já aprendemos e Deus já tocou no nosso coração que nós precisamos deixar. Então vamos deixar isso para trás. E ele diz, e corramos com perseverança. Essa é uma palavra de destaque absoluto em todo o Novo Testamento, e hoje as pessoas mal se lembram dela, né? Alguém esqueceu de cumprimentar a pessoa abandona a fé. Hoje está um estado lastimável. Quanto à fé, é algo pequeno para as pessoas. Não. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, como é que a gente continua nessa caminhada, queridos? Diante de tantos obstáculos, tantas intempéries, tantos problemas. Ora, é olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus. Quem mantém o olhar fixo em Jesus, essa pessoa vai adiante. Quem fica olhando para os problemas e reclamando da vida, essa pessoa vai ela mesma abandonando aquela fé, aquela confiança. E por que nós olhamos para Jesus? O texto continua, porque ele, pela alegria que lhe estava proposta. Então, por que ele aguentou o que aguentou? É pela alegria que lhe estava proposta. Nós também temos uma alegria que nos está proposta. Qual? Vivermos eternamente com Deus, onde não haverá mais choro, nem mais dor, nem doença, nem maldade. Essa é a alegria que nos está proposta. Não aqui na terra, mas especialmente na glória. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a humilhação. Olha que coisa linda, queridos. Como a gente, quando nós somos humilhados, somos ofendidos, o quanto a gente se sente ofendido, a gente fica triste, a gente se abate, a gente se deprime. Agora Jesus, ele desprezou a humilhação. Por quê? Porque toda aquela humilhação, todo aquele falatório, todas aquelas calúnias, era tudo mentira. E se é mentira, por que a mentira vai te abater? Por quê? Não tem porquê. Se uma pessoa não é aquilo que eles estão dizendo, por que a pessoa vai se sentir ofendida? Faça como Jesus, despreze a humilhação. Ou de duas uma, por exemplo, se a pessoa me chama de uma pessoa inculta,
só tem duas possibilidades. Ou, se eu for uma pessoa culta, estou aqui dando um exemplo. Se eu for uma pessoa culta, bom, então a pessoa ela não me conhece direito, ela é uma pessoa boba. Ela está afirmando algo que ela desconhece. Então isso não tem por que me ofender. Agora, se é verdade o que ela diz, que eu sou uma pessoa inculta, bom, então ela está me informando algo e é verdade, ora. Ou ela disse uma mentira, e se é mentira não me importa. Agora, se é uma verdade, bom, então é uma verdade. Eu preciso, então, se eu me incomodo com essa questão, eu preciso buscar, então, solucionar esse problema, resolvê-lo. Então, por que a humilhação nos ofende tanto? Ou é mentira e, portanto, descarte, ou é verdade e procure corrigir. Então, Jesus ele desprezou a humilhação. Despreze também as humilhações, queridos. E se assentou à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que não percais a esperança, para que não desanimeis, nem nas vossas almas fiqueis exaustos. Então, queridos, é olhar para Jesus, para que a gente não se canse de fazer o bem, como o Evangelho tanto nos diz. E Pilatos, então, vem diante da multidão e diz uma frase que ficou muito marcada, muito usada na literatura cristã ao longo da história, quando Pilatos diz, eis o homem. Se vocês procurarem, vocês vão ver que tem muitas pinturas feitas por diversos artistas ao longo da história, com essa cena de Pilatos apresentando Jesus. Porque esse termo, eis o homem, ficou muito conhecido principalmente no termo latim, ec homo, que Pilatos está proferindo aqui, eis o homem. É porque Deus se colocou diante disso, né? Se submeteu a passar por esse julgamento de romanos, de líderes políticos e líderes religiosos. É impressionante, né, queridos? Como a política e como a religião usam Deus para os seus interesses, para saquear as pessoas, para dominar a alma humana, para escravizar pessoas, para justificarem os seus absurdos. Todos, tanto a religião quanto a política, usam Deus. Exploram Deus para tentar ter cada vez mais domínio sobre as pessoas ou justificar seus absurdos, os seus projetos, os seus planos, a sua cobiça, o seu desvario. Como o Apocalipse nos diz que naquele fim, no fim dos tempos, surgirá a besta que vem da terra e a besta que surge do mar. E lá nos aponta que essas bestas, uma besta é o poder político e a outra besta é a falsa religião. Sempre andando juntos. Estamos aqui vendo o poder político romano e o poder religioso judaico, ambos fazendo ali um conchavo para assassinar Deus. Quantas vezes isso aconteceu na história humana, né, queridos? E quantas pessoas, ou quantos grupos humanos perderam a fé em Deus porque a religião ou a política usaram tanto Deus para fazer tantas calamidades que as pessoas acabaram jogando fora, né, a água suja junto com o bebê, né, jogando fora toda aquela maldade, mas Deus levou a culpa. Deus que não tinha nada a ver com aquela maluquice, com aquele desvario, com aquela exploração, ele levou a culpa, né? E eu fico muito triste quando vejo isso e quando vejo, às vezes, de novo, querendo andar junto, política e religião. Política, usem argumentos, usem o bom senso, mas não queira colocar Deus no meio de nada disso. Porque amanhã, aquele que diz amém, amanhã essa pessoa pode ter virado o jogo e pode estar agora carregando-se como um ungido de Deus e lá na frente fazer besteira. Não tem contra absolutamente ninguém, só não quero e nunca, e a história nos ensina isso, ao longo não de séculos, mas de milênios, que uma associação direta é problemática. Associação valores, uma associação indireta, tudo bem. Agora, um apoio direto, isso é muito perigoso. Isso a história já mostrou 1000 vezes e só levou à destruição da fé de milhares. Que a gente seja como Jesus, queridos. Sigamos o exemplo dele de, se a religião tenta explorar, a gente é contra.
Se a política tenta explorar Deus, a gente é contra. Não. Deus é para ser louvado, para ser glorificado, ser exaltado, e Ele só está a favor do bem. Não a favor de uma pessoa X ou Y, um grupo X ou Y, quando, sempre, né? Seja por bem ou seja por mal. Não, Deus está a favor do bem ao ser humano. Amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.